aceitou Jesus lá e está crente até hoje. O Vinícius, cadê o Vinícius? Levanta a mão. Na Umadesp do ano retrasado, o Vinícius foi até o Diego e falou: ora pelo meu pai. Deus abençoe. Deus faz. Não desista. Seu filho, sua filha, sua mãe, seu tio, seu irmão, seja lá quem for, aleluia, Deus vai resgatar. Você ainda vai ver ele na presença de Deus. Dá lugar, Diego. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos e amados irmãos em Cristo, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro que leva o nome do profeta aí, Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Enquanto você procura, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Gabriel Bezerra. Mesmo sendo amigo dele, eu vou tratar como eu trato todos os pastores por onde eu tenho passado por este Brasil. É um prazer estar nesta noite com o Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor dos Senhores, amém? Que Deus prossiga te abençoando, te honrando. Eu digo algo para você com convicção e certeza: muito longa ainda é a tua caminhada nessa terra. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, também pela confiabilidade, amém, meu amigo? Glória a Deus. A sua muito digníssima esposa, nossa irmã Natália, Deus abençoe sua vida, minha irmã, é um prazer revê-la. Ao vice-pastor desta igreja, pastor Bruno, ele é uma bênção. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado também pela oportunidade, pela confiabilidade, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do líder de jovens dessa igreja, nosso irmão Samuel. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Obrigado, mais uma vez estar aqui com vocês. Deus abençoe a sua muito digníssima esposa também, nossa irmã Amanda. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Ao pastor Arthur, está ali, meu amigo, pastor presidente do pastor Jonas. Deus abençoe sua vida, pastor Arthur, um prazer revê-lo, amém? Meu amigo pastor Jonas, ali está um pastorzão, irmãos, homem de Deus. Deus abençoe sua vida, meu amigo, já me ajudou muito. Quantas vezes ele me estendeu as mãos no momento mais difícil da minha vida. Deus abençoe sua vida, amém? Ao nosso irmão Bruno, pastor Bruno, Deus abençoe sua vida. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu conheci ele da rede social. Sempre que eu vejo lá os seguidores que interagem bastante comigo, eu falei: rapaz, esse irmão interage sempre, está curtindo aqui, está respondendo, vou seguir ele de volta. E hoje nós temos aí uma amizade. Deus abençoe, amém? A todos os demais irmãos, pastores, obreiros, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém, meus amados irmãos em Cristo, pastores. A irmã cantora que cantou, que unção, Deus abençoe sua vida, minha irmã, que Deus preserve, amém? Glória a Deus. A todos os membros, visitantes, Deus abençoe vocês. Está aqui o Arthurzinho, vem cá, Arthurzinho. O Arthurzinho, irmãos, é um jovem fruto do Congresso Umadesp de 2025. Eu me lembro que no dia que eu preguei, o Arthurzinho foi batizado no Espírito, ele foi arrebatado no Espírito, e quando ele voltou em si, eu estava vivendo o meu momento. Ele veio até o altar com convicção e certeza, falou somente o que eu e Deus sabia, eu vi que foi Deus que usou ele. Daí para cá o Arthurzinho tem se tornado uma bênção, e ele criou um carinho muito grande pela minha vida, a ponto de me chamar até mesmo de pai. Deus abençoe sua vida, Arthurzinho, é um prazer te ver e ver que tu está firme, amém? Meus amigos e irmãos em Cristo de Brasília, Deus abençoe, está ali, ó, o Guilherme pregador está aí, Deus abençoe a toda a sua família, amém? Se eu esqueci de falar de alguém, meus amados irmãos, eu peço aos irmãos que me perdoem no nome de Jesus, amém? Senta lá, Arthur. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, está escrito assim: porque eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os irmãos que podem, tomem os vossos assentos no nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu estava lá refletindo, eu estava pensando comigo: Senhor, na quinta pregou o Jonathan, na sexta pregou o Gabriel,
Aí eu pensei, Senhor, difícil tarefa o Senhor me deu para pregar naquele altar, depois desses homens de Deus terem pregado lá. Aí eu chego aqui, logo na entrada da igreja, já com medo, eu vejo o pastor Bruno bradando. Eu falei, Jesus amado, agora empenou mais ainda. Eu peço ao Senhor, meu Pai, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua ajuda, Senhor, para pregar a tua palavra. Mas eu peço aos irmãos aí que intercedam por mim, para que, por graça, bondade e misericórdia, Deus venha me ajudar a transmitir a palavra que Ele palestrou em meu coração para estar anunciando aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quando olhamos para o capítulo 29 do livro de Jeremias, percebemos que Deus usa Jeremias para enviar uma carta para os exilados que estavam cativos na Babilônia. No capítulo 29, verso 11, Deus libera uma palavra através de Jeremias. E essa palavra não foi liberada para um povo que estava vivendo, não foi liberada, ela foi liberada para alguém que estava passando por crise, para um povo que estava vivendo o seu momento, porque Israel estava exilado, longe de casa, longe do templo, cercado por incertezas e sem entender o que Deus estava fazendo. Aos olhos humanos, quando olhamos para o cenário em que o povo estava inserido, parecia que os planos haviam fracassado. Mas Deus revela algo extraordinário. E o que é que Deus revela, irmão Diego? Deus revela através dessa palavra que o exílio não anulou o propósito. E isso, queridos e amados irmãos em Cristo, nos ensina que propósito não depende de circunstâncias. O fato de alguém estar passando por lutas, atrasos ou momentos difíceis não significa que Deus desistiu dele. Na verdade, muitas vezes o processo faz parte da preparação para aquilo que Deus já determinou sobre a vida de alguém. Deus estava dizendo para o povo: vocês não sabem o que estou fazendo, mas eu sei o que estou fazendo. Vocês não entendem o caminho, mas eu conheço o destino. E quando eles enxergavam cativeiro, Deus já contemplava a restauração. Enquanto você enxerga dificuldade, prova, luta, perseguição, Deus já contempla um testemunho para a glória, honra e exaltação do teu nome. Então permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos em Cristo. E que verdade é essa? Ela é uma grande verdade, que quase ninguém, queridos e amados irmãos em Cristo, nasce por acaso. Porque antes de chegarmos a esse mundo, Deus já tinha pensamento sobre o nosso respeito. Até porque, queridos e amados irmãos em Cristo, os processos, os cenários, eles mudam, mas o propósito de Deus permanece de pé. O exílio não foi capaz de cancelar o plano divino para Israel, assim também como nenhuma circunstância pode impedir o que Deus já determinou sobre a vida de alguém. É bem sabido que nós vivemos uma geração que busca significados para muitas coisas. Significados para o dinheiro, para a fama, para o reconhecimento, para a profissão, até mesmo para o ministério. Porém, nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio de alguém que ainda não descobriu o propósito por que Deus o criou. Sabe qual é a maior tragédia? Não é morrer sem riqueza, ou sem fama, ou sem nenhuma conquista. A maior tragédia é viver sem entender o motivo da sua existência. Há pessoas que estão vivas, mas apenas sobrevivendo, porque perderam a consciência do propósito de Deus para as tuas vidas. A Bíblia, ela nos mostra que Deus não criou ninguém por acaso. Antes mesmo de eu e você nascermos, Ele já tinha um propósito estabelecido.
E eu provo isso para você, não com a minha concepção ou com a minha mentalidade. Eu provo isso para você na Bíblia. Quem não se lembra de Jeremias, capítulo 1, verso 5, quando Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Entenda uma coisa: Deus não chamou Jeremias depois que ele nasceu. Deus já havia estabelecido um propósito antes mesmo da formação de Jeremias no ventre. Quem não se lembra de Lucas, capítulo 1, verso 13 até o verso 17, quando o anjo aparece para Zacarias, pai de João Batista, anunciando o nascimento de João Batista, ele disse qual seria a sua missão. Antes mesmo de João nascer, a missão de João seria preparar o caminho do Senhor Jesus. Observe, queridos, que João não havia nem nascido ainda, e Deus já havia determinado o seu ministério e a sua função no reino. Quem não se lembra de Juízes capítulo 13, verso 5, verso 3 até o verso 5, quando o anjo aparece aos pais de Sansão e revela que ele seria nazireu desde o ventre e libertaria Israel. Observe também esse ponto: antes do nascimento de Sansão, Deus já tinha definido a tua vocação. Quem não se lembra de Gálatas capítulo 1, verso 15 até o verso 16, quando o próprio apóstolo Paulo toma a palavra desta maneira: mas quando Deus aprouve, desde o ventre da minha mãe, ele me separou e me escolheu. Paulo foi alguém que perseguiu a igreja durante anos de tua vida, mesmo assim reconheceu que Deus o havia separado desde o ventre. Eu vou aprofundar mais na Bíblia. Até o próprio Jesus, antes de vir na terra, já tinha um propósito estabelecido por Deus. Porque quando vamos olhar para profecias messiânicas, Isaías capítulo 53, Miqueias 5 verso 2, Lucas 1, 31 até o verso 33, nos mostra que séculos antes de Jesus nascer, já existia profecias detalhadas sobre onde Jesus nasceria, como Jesus viveria e qual seria a sua missão. Então eu quero que você entenda uma coisa: o plano de Deus para Cristo estava estabelecido muito antes da sua manifestação na terra. Qual era o plano de Deus? Restaurar a humanidade, perdoar o teu pecado através do teu filho que veio nessa terra, se despiu da glória, do teu poderio, da tua majestade. Tudo isso por causa de mim, de você, que estamos aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome de Jesus. Existem motivos suficientes para você glorificar. Tem pessoas, pastor Jonas, que por causa de uma prova murmura. Tem pessoas, cantora, que por causa de uma dificuldade reclama. Existem pessoas, pastor Bruno, que quando entra no processo já quer abandonar a cruz. Tu não tem direito de reclamar, tu não tem direito de abandonar a cruz. O único direito que tu tem é adorar, é glorificar, é ser grato a Jesus por você estar aqui hoje vivendo o propósito que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que me ouvem, que já passaram por processos terríveis, assim como eu passei. Mas permita-me dizer uma verdade: nada em nossa história pegou Deus de surpresa. Cada fase, cada luta, cada lágrima e cada vitória fazem parte de um projeto maior. Eu quero que tu entenda uma verdade aqui nessa noite. Você que talvez está desacreditado, ou quem sabe lá, alguém não acredita em você, eu quero que tu saiba isso, que o diabo não queria que tu soubesse. Você não é um acidente, você é um projeto eterno de Deus. Eu vou repetir: você não é um acidente, você é um projeto eterno de Deus. Porque até mesmo na formação de um feto no ventre materno, pastor Jonas, Deus tem participação direta. Então permita-me dizer uma verdade para você: você é projeto, você é propósito, você é ferramenta, você é alguém que Deus escolheu para fazer algo diferente nessa terra.
Só que escuta uma coisa, mesmo você sabendo do propósito, ou sabe lá não sabendo, o propósito nunca começa em você. O propósito sempre vai começar em Deus. Até porque o propósito não nasce dos nossos sonhos, mas na verdade nasce da vontade de Deus. Quem não se lembra que Paulo escreve em Efésios capítulo 2 verso 10: porque fomos feitos a feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Entenda uma coisa, antes de Deus criar o homem, ele já havia criado o propósito. Deus nunca chamou alguém sem antes estabelecer uma missão. Qual foi a missão que você tem? Qual que Deus estabeleceu sobre você? Talvez você ainda não saiba, mas você vai descobrir. Mas quando vamos para a Bíblia, eu vou destacar aqui 3 personagens. João Batista, a missão dele foi separado antes de nascer para preparar o caminho. Jeremias foi chamado antes de nascer para profetizar a nações. Sansão recebeu uma missão antes de nascer, que foi libertar o povo de Israel. Entenda uma verdade aqui nessa noite: quem não conhece o Criador jamais compreenderá completamente a sua criação. Só que eu digo uma coisa: a identidade é descoberta quando nós entendemos para que fomos criados. O meu e o teu propósito não é viver para nós mesmos. O meu e o teu propósito é viver para a glória de Deus. Então não vem com esse negócio de querer aparecer que não tem nada reservado para você aparecer. Não vem com esse negócio de querer se destacar, porque o propósito de Deus sobre a mim e sobre a tua vida não é nós destacarmos. Qual é o propósito de Deus, irmão Diego? O propósito de Deus é nós fazermos com que Jesus seja visto. O propósito de Deus é fazer com que a glória de Deus seja vista. O propósito de Deus é fazer através de mim e de você com que o diabo seja envergonhado e com que o nome dele seja glorificado. Quem sabe tu diz: Diego, mas tu prega desta maneira, tu veio aqui me exortar através da palavra, porque não é você que está vivendo o que eu estou vivendo, porque não é você que está inserido no cenário que eu estou inserido, não é você que está enfrentando as circunstâncias que eu estou enfrentando. Entenda uma verdade: o propósito é maior do que as circunstâncias, meu filho. Eu quero dizer outra verdade para você: nenhuma circunstância tem poder para cancelar aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Eu vou repetir para tu nunca mais esquecer: nenhuma circunstância tem poder de cancelar aquilo que Deus ele já determinou sobre a tua vida. Tu quer ir para a Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Quem não se lembra de José? José enfrentou circunstâncias porque era um homem reto, porque denunciava o pecado dos seus irmãos. Foi vendido para os ismaelitas, foi caluniado na casa de Potifar, levado à prisão, mas tinha um propósito: salvar o mundo inteiro através do dom que Deus deu ele. Quem não se lembra de Davi? Foi perseguido só porque foi escolhido por Deus, só porque a unção de Deus estava sobre Davi. Mas diante dessa perseguição, o caráter de Davi foi moldado e forjado para se apossar do trono. Quem não se lembra de Moisés? Moisés estava lá no Egito, ele foi rejeitado, mas após ser rejeitado, ele foi para Midian, e lá ele teve um encontro com Deus e foi vocacionado para libertar o povo que estava no Egito. Quem não se lembra de Paulo de Tarso? Ele foi preso, não porque era bandido, não porque cometeu algum crime, mas porque pregava a palavra. Mas tudo estava milimetricamente arquitetado por Deus. Se Paulo não tivesse sido preso, hoje não existia as epístolas paulinas que nos ensinam a maneira que nós devemos viver na presença de Cristo. Tu percebeu uma coisa? Todos eles passaram por provações. Só que tu percebeu outra coisa? Quem sabe você não percebeu, mas eu vou te dizer: o propósito divino permaneceu intacto.
Vou repetir isso daqui: o propósito divino permaneceu intacto. Aí eu vejo se cumprindo sobre a vida deles, e se cumpre também sobre a tua vida o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 28: todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Permita-me dizer uma verdade: aquilo que parecia derrota era apenas parte da construção do propósito de Deus sobre a tua vida. Até porque Deus usa os processos para preparar pessoa. O que parece atraso pode ser treinamento para aquilo que está chegando até você. O que hoje é luta, que tu enxerga como luta, amanhã será testemunho para ser contado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe você que se afastou? Sabe você que ouviu o recado de Deus? Conserta de que hoje, através da vida da irmã. Sabe você que por causa de palavra de alguém falou: não quero mais Jesus? Não entende qual é o propósito? Não entende por que foi formado? Não entende por que Deus fez você? Para tu entender o propósito e para ele ser revelado na tua vida, não existe outra maneira a não ser estando na presença divina. Até porque ninguém descobre o propósito longe da presença do Senhor. É por isso que o salmista, ele diz em Salmo de número 119, verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Entenda uma verdade: todas as pessoas que se aproximam da presença de Deus encontram o propósito estabelecido sobre a tua vida. Vamos para a Bíblia de novo comigo. Quem não se lembra de Moisés, eu disse, ele foi rejeitado, por isso ele foi para o deserto de Midian. Do deserto de Midian, ele teve um encontro com Deus, que se manifestou de forma teofânica na sarça ardente. Quem não se lembra de Isaías, quando o reinado estava sem rei, o reino estava desestabilizado, ele vai diante do trono do Senhor no templo e descobre o teu chamado e o propósito. Quem não se lembra do apóstolo Paulo, perseguidor, tinha um aval dos religiosos, do Sinédrio, para prender a igreja, para lançar no cárcere, mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus e descobriu que ele não era um perseguidor, mas que ele era um pregador. Talvez tu pergunte: irmão Diego, eu estou orando e não descobri o propósito. Irmão Diego, eu estou buscando e não sei qual é o propósito. Eu vou liberar um código aqui para você. Nunca mais esqueça que se tu usar este código, tu vai descobrir o propósito. Qual é o código, irmão Diego? Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Não descobriu ainda? Começa a clamar. Não revelou ainda? Começa a clamar. Porque quanto mais perto de Deus, mais claro se torna a direção do propósito que Ele tem sobre a tua vida. A verdade é que, pastor Bruno, muitos querem conhecer o propósito, mas poucos estão dispostos a reconhecer a presença. Vou simplificar: muitos querem se apossar da promessa, mas poucos querem enfrentar o processo para o forjamento de caráter, para assim receber a posse da promessa. Permita-me dizer uma verdade, queridos que estão me ouvindo pregar: se você um dia ouviu assim diz o Senhor, tenho eu coisas grandes a realizar, vou eu te levantar. Deus revelou o propósito, Deus revelou a promessa, só que a única coisa que Deus nunca vai revelar é o trajeto para se apossar da promessa e para subir até o nível do propósito. Permita-me dizer uma verdade: sabe por que Deus ele nunca
nunca revela o trajeto, cantora, porque se Deus tivesse revelado o trajeto que você percorreria, você não estaria aqui hoje cheia da graça de Deus, adorando o nome de Jesus. Se Deus revelasse o propósito, se Deus revelasse o trajeto que eu percorreria para pregar a palavra, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que eu estava sepultado, mas ainda bem, eu digo isso daqui, ainda bem que Deus não revela o trajeto que você vai passar para a posse da promessa e para chegar ao nível do propósito, porque Ele não revela, porque se Ele revelar você para, se Ele disser você volta atrás, mas como Ele não revelou, olha você e eu aqui glorificando a Ele, olha você e eu aqui rendendo louvor e adoração a Ele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Será que tu está sentindo a presença dele aí? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Se tu não estava sentindo, eu profetizo agora. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele sobre a tua vida. Saiba uma verdade nessa noite: a batalha em si não é contra você, mas contra o propósito que Deus tem através de você. Até porque o inimigo não luta contra quem você é hoje, mas ele luta contra quem você pode ser amanhã nas mãos de Deus. Vou repetir: o inimigo não luta contra quem você é hoje, pregador. O inimigo não luta contra quem você é hoje, pastor. O inimigo não luta contra quem você é hoje, adoradora ou adorador. O inimigo luta contra quem você pode ser amanhã nas mãos de Deus. É por isso que quando olhamos para a Bíblia, varão, vamos ver que Faraó tentou matar Moisés ainda quando era um bebê, porque o diabo descobriu o propósito de Deus sobre a vida de Moisés. Quando olhamos para a Bíblia, Herodes tentou matar Jesus quando havia acabado de nascer, porque Satanás sabia qual era o propósito de Deus sobre a vida do teu filho Jesus. Quando olhamos para a Bíblia, os irmãos de José tentaram destruir José, porque viram que o propósito era além da realidade de José, e isso aconteceu, sabe por quê? Porque o inferno sempre ataca aquilo que carrega destino. Vou repetir: o inferno sempre ataca aquilo que carrega destino. Quer um conselho aqui nessa noite, e não um conselho meu, mas o conselho bíblico de Deus. Esse conselho é Josué 1 capítulo 9: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu sei que o medo, eu sei que a comparação, eu sei que o desânimo vai chegar até você, mas não deixe o medo nem a comparação ser usada como armas para paralisar aquilo que Deus já decretou sobre a tua vida. Permaneça fiel. Seja fiel. Porque quem permanece fiel durante a guerra verá o cumprimento da promessa de Deus. Mas quem é infiel durante a guerra vai ver a promessa de Deus sendo atrasada. Quem sabe você não pergunta assim: Senhor, tu prometeu que ia fazer, tu prometeu que iria me levar, tu prometeu que iria me levantar, tu se atrasou ou o Senhor se esqueceu de mim? A palavra de Deus para você é: eu não me atrasei e nem sequer se esqueci de você. E o que é que aconteceu, Senhor? Eu estou esperando você se posicionar na posição que eu quero que tu esteja, para me fazer o que eu prometi que iria fazer através de você. Então se posiciona, porque o propósito nunca foi sobre a gente, o propósito sempre foi sobre Deus. O propósito não é para me aparecer, o propósito não é para tu ficar famoso, o propósito não é para tu ser bajulado, ser idolatrado, mas sim para glorificar o nome de Jesus. Vai engrandecer o nome dele, que é digno de toda honra, toda glória, todo o louvor. Quem tem capacidade, estrutura e maturidade para viver o propósito de Deus,
vai impactar gerações. Até porque o propósito nunca termina em uma pessoa, sempre alcança outras pessoas. José estava lá no Egito, mas Deus preservou uma nação através da vida de José. A rainha Esté estava no meio do povo, mas Deus preservou um povo por causa da rainha Esté. Paulo estava preso, mas alcançou uma geração ou gerações por causa das suas epístolas escritas na prisão. Jesus, que é Jesus, ele veio nessa terra, ele sofreu, foi ridicularizado pela sua própria criação, mas transformou uma humanidade inteira por causa do seu sacrifício vicário lá na cruz. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses 1 verso 6: aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Existe alguém que através da tua vida será alcançado quando você decidir obedecer e se posicionar. Uma vida alinhada ao propósito deixa marcas eternas. Então permita-me dizer uma verdade: conserta a tua vida, rapaz. Se posiciona na posição que Deus quer que tu esteja posicionado. Não pense somente em você, ou egoísta. Pense naqueles que podem ser alcançados através de você, impactado através da presença que está habitando dentro de você. Quer saber de uma coisa? As lutas não têm poder de anular o propósito. Os processos também não tem poder de anular o propósito. As perseguições de maneira nenhuma vai conseguir anular o propósito. O Deus que chamou Jeremias do ventre, José da prisão, Davi do campo e Paulo no caminho de Damasco, continua nesta noite chamando pessoas para viver o propósito que Ele estabeleceu sobre você. Permita-me dizer algo: Deus não criou você apenas para existir, Ele criou você para cumprir uma missão que Ele estabeleceu nessa terra através da tua vida. Ninguém está aqui por acaso. Todos vocês que me ouvem nesta noite têm alguma missão que Deus já arquitetou de forma milimétrica, e queira o diabo ou não, ela será cumprida através da tua vida. Eu vou abrir um parênteses aqui, já volto para o final do texto para concluir. Eu quero contar um testemunho que Deus tocou muito na minha alma. Eu conto isso daqui porque, graças a Deus, eu não dependo de oferta para viver. Preciso, mas não dependo. Graças a Deus, eu não disputo púlpito com ninguém, porque quem aprende a pregar na rua não depende de púlpito para pregar a palavra. Eu digo isso porque eu passei por 2 processos na minha vida, pastor Jonas. Fui parar dentro da cadeia porque eu saí da vida errada, coisas do meu passado, e um dia o pastor mandou um membro cancelar porque um dia eu passei dentro da cadeia. Por isso que eu digo isso, não dependo de oferta para viver. Fui parar 2 vezes na prisão por causa do meu passado. A segunda vez foi em outubro do ano passado. Eu estava indo pregar em um congresso, como era de costume, só pregar, bate e volta e voltar no outro dia, lá em outro estado, a mais de 2.000 quilômetros da minha casa. Quando o avião pousou no estado que eu não vou citar o nome para preservar algumas identidades, eu nem desci do avião. A polícia foi dentro do avião me buscar, falou: Diego, você que é Diego? Sou eu. Nos acompanha por gentileza. Eu falei: o que está acontecendo, Senhor? Só nos acompanha lá fora, nós conversamos. Aí ele falou comigo: Diego, agora tem um resquício de um processo antigo seu aqui. O juiz mandou um mandado de prisão, nós estamos dando o cumprimento. Eu falei: meu Deus, e agora? Estou longe da minha casa, distante do meu estado, o que eu vou fazer aqui? Mas eu sabia, existia uma missão, varão. Cheguei em um presídio, entrei dentro de uma cela de espera, que cabia 20 pessoas, varão, mas tinha 70. Logo que eu pisei na cela, me conheceram. Eu conheço ele da internet, ele é pregador. Com 2 minutos que eu entrei dentro daquela cela, eu comecei a pregar. O varão que estava lá preso por causa de processo antigo, também crente, abriu a Bíblia do jeito que ele me deu a Bíblia aberta. Eu preguei Ezequiel capítulo 37, o vale de osso seco. Eu me vi literalmente dentro
dentro de um vale de ossos secos. Comecei a pregar e disse para aqueles presos verdades cortantes que talvez pessoas que me ouvem não teriam coragem de dizer, mas eu já estava um pouco complicado. Eu não temi morte, não temi nada. Diz a verdade, disse a verdade. Quando eu fiz o apelo, 15 vidas aceitaram a Jesus. Olhei para um jovem que estava lá no canto, falei: varão, assim diz o Senhor para você, trouxe você aqui dentro desse lugar para tu não morrer. Lembra quando tu estava na minha presença, tu me adorava, tu me buscava, mas por causa de amizades você se afastou da minha presença. Mas portanto eu digo para ti, homem, por causa da tua mãe que tem orado e pedido por você, eu fechei a sua sepultura nesta semana e trouxe você a este lugar para ter um particular contigo. Quando eu acabei de entregar a profecia, meu irmão em Cristo, um rapaz que estava do lado dele bateu no ombro dele e falou: esta semana eu fui 5 vezes de carro te caçar para te matar, mas não te achei. Aí que o homem caiu no chão chorando. Ele foi lá e aceitou Jesus também. Pensei: Senhor, será que a missão é só isso daqui mesmo? Logo de cara, esse monte de vida não era só ali. Eu estava numa cela de espera, subi para dentro do pavilhão. Lá dentro tinha uma igreja, tinha culto, tinha uma igreja quase do tamanho dessa daqui mesmo. Tinha cultos no pavilhões. Comecei a pregar. Muita gente me conhecia para a glória de Deus da internet, e os presos aceitavam a Jesus. Deus me dava cada mensagem que quando eu acabava de pregar eu pensava: meu Deus, esses homens vão me matar aqui dentro depois dessa mensagem. Mas pelo contrário, eles iam elogiar, dizendo: irmão Diego, até que vi um crente que prega a verdade aqui dentro. Eu falei: amém, meu filho. Eles gostavam da verdade que eu pregava. Quem não gostava das verdades que eu pregava eram os próprios crentes. Existia uma igreja lá dentro cheia de pecado, adultério, fornicação, contendas. Eu já quero aqui abrir outro parênteses e deixar bem claro aqui para todos que me ouvem: eu não tenho nada contra o adúltero e nem o fornicador, desde que você não ouça meter a mão no microfone como esse, assumir uma tribuna como essa e querer falar sobre a palavra. Aí eu vou vir contra você com a autoridade que Deus me deu para te defender. Escuta, comecei a pregar contra o pecado dos crentes. Eles falaram comigo: rapaz, você não pode pregar isso aqui não. Eu falei: por que eu não posso pregar? Porque isso daqui é cadeia. Eu falei: não, mas Deus continua sendo santo. Eles falaram: não, mas se for assim vai acabar o conjunto, vai acabar o ministério de louvor. Eu falei: que acabe o conjunto, o ministério de louvor, mas que Deus continue sendo santo, porque a santidade dele é absoluta. Aí eles falaram comigo desta maneira: se tu continuar pregando contra isso aqui dentro, tu vai tomar bonde daqui, e para onde tu for é pior do que aqui. Confesso aos irmãos que eu fiquei com medo. Estava longe de casa. O lugar que eu estava, segundo eles, era um hotel comparado às outras cadeias. Meu irmão, foi eu parar de pregar e o processo parar de andar. Eu perguntava: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Me tira daqui, Pai. O Senhor sabe muito bem que o Senhor é um Deus justo. Se formos colocar na lógica, eu já paguei isso, eu não devo nada disso, porque eu paguei assinando, mas o juiz não descontou. Mas havia um propósito estabelecido por Deus para ir naquele lugar. Me calei. Aí certo dia, Deus me deu uma profecia para entregar para um homem de muita autoridade lá dentro. Esse homem tinha tanta autoridade, tanto poder ilusório, que ele andava cercado por quase 50 homens que faziam a sua segurança. Quando o homem falava uma palavra, a cadeia se calava. Ele: manda lá dentro. Aí Deus me deu uma profecia para entregar para ele. Cheguei até ele: homem, assim diz o Senhor para você: conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. Uma hora tu diz: Senhor, quando eu sair daqui vou te servir. Outra hora tu diz: estou cheio de ódio no meu coração. Portanto eu falo contigo aqui nesta noite, homem: desça de cima do muro e conserta a tua casa e volta para onde você nunca deveria ter saído. Porque se tu sair daqui de dentro sem mim, tu vai sair para morrer. Mas se tu sair daqui de dentro comigo, eu abro a sepultura, mas não deixo ninguém tocar em você. E Deus me deu mais umas coisas para entregar para ele, que eu não posso revelar aqui. O homem chorou como uma criança. Entreguei o decreto, saí da presença dele, sentei lá no pátio, tô bem lá sentado. Aí do nada veio um soldado dele, pastor Arthur, e falou: irmão Diego, levanta.
Eu falei: o que está acontecendo? O chefe está te chamando. Eu falei: Jesus, pela cara do homem de mal, esse chefe vai fazer alguma coisa comigo. Eu falei: mas Senhor, eu só entreguei o seu decreto, Senhor. Mas amém, não estou ligando para morrer não. Se eu morrer aqui é bom que eu cesse esse sofrimento de estar privado da minha liberdade, volto e vou encontrar com Jesus. Cheguei diante daquele homem, ele falou: irmão Diego, você falou tudo que só eu e Deus sabia. Eu falei: varão, eu não falei nada, foi Deus que me usou para falar com você. Ele falou: pois bem, irmão Diego, você sim é crente verdadeiro. A partir de hoje eu vou deixar avisado dentro dessa cadeia que quem mexer com você vai arrumar problema comigo. A partir de hoje o que você precisar pode contar comigo. Eu falei: amém, meu filho, obrigado. Saí da presença dele, passou-se uma semana aproximadamente, veio a mãe de outro detento marchando, dizendo: homem, não era nem para tu estar mais aqui dentro deste lugar. Eu te trouxe aqui para uma missão específica que ninguém teve coragem de fazer. Eu confiei em você, mas você tem desacreditado aquilo que eu confiei e tem te entregado. Você tem visto coisas que eu não preciso nem revelar, tu vê com seus próprios olhos, mas você tem se acovardado de pregar. Portanto, a partir de hoje, homem, volte a pregar o que é para tu pregar. Tu está pensando que vai ficar um ano aqui dentro desse lugar? O que eu tenho contigo é para dias. Apressa-te, tira quem é para tirar, arranca quem é para arrancar, e não tenha pena de ninguém, porque depois que tu fizer o que eu quero que tu faça, vou eu atravessar com você para o lado de lá. Ou por acaso você se esqueceu que eu usei um ímpio para te dar a autoridade que você precisava para tu voltar a pregar a verdade? Naquele momento eu caí de joelho no chão aos prantos, pedindo perdão a Deus e dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa por ter me calado. Cheguei diante daquele homem que possuía muita autoridade e falei: deixa eu falar contigo. Ele falou: pode falar, minha bênção. Eu falei: olha, está acontecendo isso e isso na igreja. Eu comecei a pregar contra, só que eles me ameaçaram de dar bonde em mim, e Deus me repreendeu aqui hoje e falou que se eu não pregar eu não vou embora. Eu quero que tu me dê autoridade para me voltar a pregar. Ele perguntou: minha bênção, quem é que manda na obra? Eu falei: quem manda é fulano e ciclano. E quem é que manda na cadeia? Eu falei: quem manda na cadeia é você. E ele falou comigo: quem manda na cadeia está te dando autoridade. Arranca essas bênçãos do mal daí, faça a obra de Deus para tu voltar para tua casa. Já fui lá, já arranquei o adúltero e o fornicador. Fiz uma reunião, falei bem assim, mesmo diante dos líderes da igreja, que não era líder nada, só tinha nome de líder. Falei: olha, a partir de hoje quem manda aqui dentro sou eu. Deus usou um ímpio para me dar autoridade para repreender vocês, para tomar vergonha na cara e virar crente de verdade. E se eu não fizer o que ele mandou, eu não vou embora daqui. Ele falou: não tenha pena de ninguém. E eu não vou ter pena de ninguém, porque eu quero ir embora desse lugar. Conversei com o homem que manda aqui dentro dessa maneira: olha, os próximos que saírem da cela, trate como um ímpio, pois não são crentes. Eu falei com eles: tu sabe o que é que o ímpio inventa aqui dentro, né? Quando vacilam na linguagem deles, sai daqui cuspindo sangue. É o jeito que o próximo que sair dessa cela vai sair. Irmãos, foi só eu fazer o que Deus mandou eu fazer, que de repente Deus quebrou o protocolo. As grades foi aberta, para a glória de Deus. Estou aqui testemunhando e digo para você que diante das lutas, diante da dificuldade, existe um propósito estabelecido por Deus sobre a tua vida. Talvez você que me ouve aqui nesta noite pregar, chegou cansado. Quem sabe a luta tentou parar você, a dor tentou ferir você, a decepção tentou roubar a tua força, mas o Espírito Santo de Deus trouxe esta palavra para lembrar que o propósito continua vivo. O propósito continua vivo. Aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida não morreu, está vivo. Você que se afastou, o chamado continua de pé. Sabe você que não aguentou as provas, o chamado continua de pé. Sabe você que me ouve, a promessa continua de pé.
Sabe, você que não está entendendo o processo, o propósito continua de pé. Assim como Deus renovou Elias na caverna, fortaleceu José na prisão e levou Davi ao trono, depois de inúmeras batalhas, Ele também está renovando as tuas forças nessa noite. Por que que Deus está renovando as tuas forças? Porque quem carrega o propósito não viverá apenas do processo. Quem carrega o propósito viverá também da promessa. Quem carrega o propósito vai se apossar da vitória. Quem carrega o propósito vai viver coisas que neste mundo nunca viveu dentro da face da terra. Eu finalizo. Deus ainda tem capítulos para escrever sobre a tua vida. Deus ainda tem portas para abrir diante de você. Deus ainda tem vidas para alcançar através da sua vida. Deus ainda tem promessas para se cumprir na tua vida. O propósito, ele não terminou. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Vou repetir, o propósito ainda não terminou, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Eu quero convidar você a se pôr de pé, meu irmão e minha irmã, porque eu quero orar pela tua vida. Existem pessoas que entrou dentro desta casa hoje e Deus falou, pastor Bruno, fortíssimo no meu coração. Eu vou renovar eles nessa noite. Eu vou batizar eles nessa noite. Eu peço a você, pastor Bruno, peço a você também, pastores, que me ajudem a orar aqui dentro, porque eu peço a você, porque a oração tem muito poder. Quem não se lembra que Daniel estava lá na Babilônia, e quando Daniel orou, iniciou uma guerra no mundo espiritual, entre anjos e demônios. O pivô da guerra foi a oração de Daniel. Um só justo moveu o braço de Deus. Imagine vários justos orando ao mesmo tempo. Deus vai derramar um terremoto de glória dentro dessa igreja. Deus vai fazer um mover sobrenatural dentro dessa casa. Orem comigo. E você que quer ser renovado, dá um passo aqui na frente em nome de Jesus. Você que quer ser batizado, dá um passo aqui na frente em nome de Jesus. Eu faço prova com Deus. Eu faço prova com Deus. Tu vai ser batizado aqui na frente. Tu vai ser renovado aqui na frente. Tu vai ser inundado aqui na frente. Tu vai ser transbordado pela presença de Deus aqui na frente. Som. Em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus, eu fiz prova com o Senhor, meu Pai, e eu só fiz isso porque eu tenho certeza e sou convicto que eu tenho um crédito contigo. Portanto, eu peço ao Senhor aqui agora, meu Pai, juntamente com meus irmãos que vão me ajudar nessa intercessão, renova quem precisa ser renovado, transborda quem precisa ser transportado, batiza quem precisa ser batizado no teu Santo Espírito. Assim eu te clamo, meu Pai, assim eu te peço, meu Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu vou descer até eles, meu Pai, e vou impor as mãos até ele. Eu só vou impor as mãos para que saiba, meu Pai, que não é sobre a minha unção, que não é sobre o meu poder, mas sobre o poder que através de mim será transmitido para a vida de todos eles. Portanto, eu peço ao Senhor, meu Deus, batiza eles, transborda eles, renova eles, inunda eles nessa noite. Licença aqui, pastor. Com a glória que há de vir. Oh.
Lebandai amando recandarai. Lebandarai amando recandarai. Alabandai amando recandarai. Eu vi quando de cima do altar lançaram uma palavra que te feriu, descredibilizaram o que eu tenho contigo nessa terra. Mas portanto eu digo para ti aqui hoje, homem, através da vida do meu servo, tu se esqueceu quem foi que te escolheu? Tu se esqueceu quem foi que te chamou? Ou por acaso você não se lembra quando eu te busquei onde ninguém tinha coragem de te buscar? Ou por acaso tu não se lembra quando eu te resgatei quando ninguém tinha coragem de te resgatar? Portanto eu falo contigo nesta noite, homem, através da vida do meu servo, muitas pessoas não irão resistir às palavras que sairão do teu lábio, mas portanto eu falo contigo aqui hoje. Ai de ti se tu querer mudar a mensagem. Eu não chamei você para ser coach, eu não chamei você para ser palestrante, eu te chamei para ser João Batista na terra. Eu te chamei você para pregar a minha palavra, eu te chamei você para dizer a verdade. Eu vou levar você dentro de convenções que existem pecados escondidos. Vou colocar você diante de pastores, presidentes renomados, e lá vai ser o desencadeamento da chamada de profeta que eu tenho contigo nessa terra. E ai de ti quando tu chegar lá, não falar o que eu mandar você falar, anuncie verdades que eu vou mandar você anunciar. Irão te perseguir, irão fechar a porta, mas uma porta que se fecha, eu abro 10 para ti na terra e falo contigo. Eu sou contigo, eu estou contigo, eu pelejo por você, eu guerreiro por você, para tu ter convicção que eu falo contigo aqui hoje. Receba um transbordo de poder, receba um renovo. Você de preto aí, jovem, assim diz o Senhor para você: eu trouxe você aqui hoje para falar contigo nessa terra. Elebandahai. Quantas pessoas têm olhado para você e têm desacreditado de você? Nem mesmo você e a sua família acreditam em você. Mas portanto eu falo contigo aqui nessa noite. Eu acredito em você. E não só acredito, eu decidi investir em você. E eu falo contigo aqui hoje, jovem, através da vida do meu servo. O que eu tenho contigo nessa terra vai além dessa cidade. O que eu tenho contigo nessa terra vai além desse estado. O que eu tenho contigo nessa terra vai além desse país. Portanto não aceite palavras de pessoas que nem imaginam com o que eu tenho contigo nessa terra. Acredite que o que eu disse para você irá se cumprir. Ou por acaso você não se lembra que eu disse para ti que desde o ventre da tua mãe você já era minha escolhida? Portanto eu falo com você aqui hoje: somente persevere, somente permaneça, porque maior do que os processos, maior do que a dor que tu enfrenta, maior do que a perseguição, maior do que as palavras que feriram a tua alma, é o meu propósito, é o meu projeto, é a minha chamada, é a minha promessa que eu tenho para desencadear sobre a tua vida nessa terra, diz o Senhor dos Exércitos. Pessoas que acham que já sabe demais. Quantas pessoas têm tentado te inferiorizar porque conhecem mais a Bíblia do que você? Mas portanto eu confirmo contigo o que eu falei contigo ontem aqui dentro desse lugar. O que eu tenho contigo nessa terra é uma unção diferenciada. Eu vou usar a sua voz, eu vou usar a tua vida, da maneira que tu vive, nessa mesma simplicidade, para confrontar pessoas que acham que já sabe demais. Portanto eu falo contigo aqui hoje. Tu tem buscado o batismo no Espírito Santo de Deus, mas eu digo para ti: eu vou te batizar no meu Espírito e vou desencadear a ministério que eu tenho contigo nessa terra. E eu falo para você aqui, homem, hoje, diante de todas essas pessoas, para que saibam que sou eu, Senhor,
Senhor que fala contigo. Te prepare para este ano começar a receber convites para pregar em igrejas, para pregar em lugares. Eu vou levar você diante de homens que muitos não têm coragem nem sequer de passar perto, e você vai pregar a minha verdade para ele, vai dizer de onde eu te tirei, vai falar o que eu fiz na tua vida, para que saibam que eu sou Deus, que eu continuo libertando, transformando, levantando, uso da maneira que eu quiser usar e quem eu quiser usar na terra. Mas portanto eu falo para ti: não se acovarde, homem, não tenha medo, homem, não se acovarde, homem, não tenha medo, porque eu garanto todas as palavras que saírem da tua boca, diz o Senhor dos Exércitos. Você que talvez se afastou porque alguém te feriu, você que talvez ainda não serve porque não conhece a Jesus, eu te convido aqui hoje para voltar, independente de quem te feriu. Eu te convido aqui hoje para aceitar, porque Ele entregou a vida dele por você naquela cruz. Não era nem para você estar aqui hoje ouvindo essa palavra, não era nem para mim que está aqui hoje pregando esta palavra. Sabe por quê? Porque nós não temos mérito nenhum em estar em lugar nenhum. A única coisa que por mérito toda a humanidade tem é o fogo do inferno. Quem não se lembra que a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estávamos afastados da glória de Deus, mas Paulo escreve que o dom gratuito de Deus é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entenda uma verdade, queridos: um dia você estava destituído, um dia você estava afastado, mas Cristo veio fazer uma missão que ninguém tinha coragem de fazer, para fazer nós conectarmos com Deus novamente. Sabe o que que nós merecemos? Vou dizer uma verdade: até mesmo o pregador, até mesmo os pastores, até mesmo os cantores, até mesmo todos vocês, nós merecemos o fogo do inferno, porque o salário do pecado é a morte, queridos. Nós merecemos a morte, a separação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe o que que nós temos que fazer? Somente adorar, glorificar. Por causa de Jesus nós não estamos queimando no inferno. Por causa de Jesus nós temos uma oportunidade de adorar. Por causa de Jesus nós estamos aqui dentro hoje, rendendo louvor e adoração a Ele. Então eu te pergunto em nome do Pai, vou finalizar, já estou até sem força física. Cadê você que quer voltar ou aceitar? Eu te pergunto em nome do Filho, você que quer aceitar ou quer voltar. Vou logo dizer para você: não tem nada fácil não, é difícil mesmo, mas é na dificuldade que tu vai ver Deus revelando o poder dele através da tua vida para outras vidas. Eu te chamo em nome do Espírito Santo de Deus. Cadê a primeira vida para Jesus? A primeira vida está chegando aqui para a glória de Deus. Glorifique e exalte o nome de Jesus. Aleluia. Cadê a segunda vida para Jesus? Será que tem a segunda vida para Jesus? Sabe o que eu costumo dizer, pastor Arthur? Que corajoso não é quem está lá fora. Eu vivi por aproximadamente 10 a 12 anos no mundão. Fui preso, já tomei tiro na cara, já fui sequestrado para ser assassinado, já fui lançado no camburão, já apanhei de polícia dentro da cadeia. Andava de pistola para lá e para cá, mira laser, pente com capacidade para 30 munições. Achava que era o bambambam, qualquer coisa, metia a mão na pistola, vamos lá. Mas quando eu chegava numa igreja como essa, fazia o apelo, eu entendia que eu não passava de um covarde. Porque pessoas corajosas não é quem diz que mata, que rouba, que trafica, que faz, fala que faz e acontece. Vou dizer isso aqui com a autoridade que Deus me deu: esses não passam de covarde, porque um dia eu já fui esse covarde. Agora os verdadeiros corajosos ou corajosas são aqueles que estão dispostos a abrir mão do que for preciso abrir.
entregar a tua vida para Jesus e reconhecer que só Ele tem um direcionamento certo para a tua vida. Então eu pergunto pela última vez: cadê o segundo corajoso ou a segunda corajosa que quer voltar ou aceitar Jesus? Será que tem alguém com esse nível de coragem aqui nessa noite? Será que tem alguém com esse nível de coragem que quer voltar ou quer aceitar? Aproveita a oportunidade. Foi dito aqui nessa noite, eu não sei para quem foi, que Deus te trouxe aqui hoje para te consertar, para se alinhar, para viver o propósito que Ele quer estabelecer sobre a tua vida. Será que tem mais alguém? Tem mais alguém vindo aí? Tem mais alguém? Já tem a segunda vida chegando ali para a glória de Deus. Glorifique o nome de Jesus, exalte o nome de Jesus, renda louvor e adoração ao nome de Jesus. Já que tem a segunda, eu pergunto pela última vez: cadê a terceira? Cadê a terceira? Escuta uma coisa, meu filho, minha filha, eu não estou de pé aqui hoje porque eu sou mais forte do que alguém. Eu não estou aqui de pé hoje porque eu sou maior do que alguém. Eu estou de pé aqui hoje porque a mesma fonte de poder que me sustenta está liberada também para sustentar você. Essa fonte de poder não está na terra, está no céu, ela desce direto do céu para você. É só você se fixar nessa fonte de poder, que eu quero ver quem é o diabo para derrubar você. Vai vir tentações, vai vir perseguições, vai vir tantas coisas assim como veio diante de mim. Tu lembra que eu disse, eu fui parar na cadeia 2 vezes. O pior lugar que existe para alguém morar é uma cadeia. Muitos diziam, ser crente andando de avião é muito fácil. Eu quero ver ser crente na cadeia. Olha eu aqui firmado na fonte de poder, testemunhando para você que eu não sobrevivi porque eu sou mais forte, mas porque eu vi que sai na fonte de poder que é Jesus, que sustenta em qualquer lugar para a glória do nome dele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não vou mais insistir, vou encerrar e vou passar para o pastor Gabriel, que está orando nessa noite. Assim eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.